A verdade pode abalar suas crenças. Você já se perguntou, se a humanidade continuar a existir, como será o mundo daqui a 11 anos, considerando o ritmo atual de desenvolvimento da civilização? Muitas pessoas já imaginaram diferentes cenários para o futuro. Há centenas de anos, com base no nível de tecnologia industrial da época, os humanos imaginaram algumas coisas que poderiam acontecer no futuro, e algumas delas realmente se tornaram realidade. Agora, com o desenvolvimento dos computadores, podemos usar supercomputadores para prever o desenvolvimento futuro da humanidade. Dado que as mudanças ambientais na Terra têm um impacto significativo no desenvolvimento humano, prever o futuro tornou-se algo muito significativo. A seguir, acompanhe o passo a passo do Distrito para explorar o futuro nos próximos bilhões de anos. Em 2030, com o desenvolvimento conjunto da NASA e da empresa de tecnologia SpaceX, o plano de Marte de Musk enviou com sucesso 4 astronautas para Marte. Este foi o maior feito da humanidade no espaço desde o pouso na Lua em 1969 com o projeto Apollo. Quando esses 4 astronautas abriram a escotilha e viram a Terra vermelha, Marte parecia já ter se tornado o segundo lar da humanidade. Eles iniciarão uma série de explorações em Marte para lançar as bases para o plano de terraformação de Marte que ocorrerá 1000 anos depois. No entanto, infelizmente, esses 4 astronautas não conseguiram retornar à Terra. Em 2040, a humanidade alcançou um grande avanço no campo do transporte. Veículos, trens de alta velocidade e aviões se tornaram totalmente autônomos. A maturidade da tecnologia de direção autônoma de nível 5 fez com que a profissão de motorista se tornasse coisa do passado. Os passageiros agora precisam apenas de comandos de voz para chegar ao seu destino. Em 2050, o trem superrápido de tubos a vácuo, desenvolvido sob o projeto de Musk, começou a operar comercialmente, com uma velocidade de até 10.000 km por hora. O tubo a vácuo subaquático cruza o Oceano Pacífico, e uma viagem de Pequim a Nova York leva apenas 1 hora. As pessoas passaram a chamar este meio de transporte de trem voador. Com os projetos de Marte, direção autônoma e o trem voador, Musk se tornou o líder de todos esses projetos, e assim, ele se tornou a pessoa mais rica do mundo. Após a reestruturação de sua empresa, ela se tornou a primeira empresa na história a valer mais de 10 trilhões de dólares. Em 2060, com o avanço dos materiais de nanotubos de carbono de alta resistência, o primeiro elevador espacial começou a ser construído e operado. A partir daí, o custo dos lançamentos espaciais foi drasticamente reduzido. A humanidade não precisa mais usar combustíveis fósseis para lançar foguetes, mas sim utilizar o elevador espacial para transportar materiais. Estações espaciais começaram a ser construídas em grande escala, e o primeiro hotel espacial entrou em operação. Os passageiros agora podem gastar apenas $10.000 para experimentar uma viagem espacial. Em 2070, a tecnologia de chips quânticos integrados alcançou um grande avanço. Isso tornará os computadores quânticos uma realidade gradualmente acessíveis. A velocidade dos processadores deu um salto qualitativo. Além disso, os processadores e a memória dos computadores foram integrados em um pequeno chip, que pode ser implantado no corpo humano. Operações sem contato se tornaram uma realidade, e a qualquer momento, em qualquer lugar, você pode convocar uma tela de projeção holográfica. Os computadores usarão a bioeletricidade do corpo humano como fonte de energia e monitorarão constantemente todos os indicadores do corpo. Os celulares e computadores começarão a ser gradualmente substituídos. Em 2080, nasceram os nanorobôs, que foram aplicados com sucesso no campo médico. Os nanorobôs podem detectar e reparar o interior do corpo humano, e o câncer foi finalmente derrotado. Os nanorobôs se tornaram o 4º tipo de célula sanguínea no corpo humano. Eles podem desobstruir artérias e eliminar coágulos sanguíneos, e a taxa de mortalidade da humanidade caiu drasticamente, com a expectativa de vida chegando a 150 anos. Em 2090, a população mundial atingiu o pico de 10 bilhões, e a comida começou a se tornar escassa. Para resolver o problema da alimentação, alimentos artificiais se tornaram populares. Carne artificial, vegetais artificiais e leite artificial entraram na vida das pessoas comuns. A agricultura tradicional,
pecuária e pesca começaram a ser gradualmente eliminadas, e produtos naturais como carne e vegetais se tornaram itens de luxo, disponíveis apenas em restaurantes específicos, a preços elevados, inacessíveis para a maioria das pessoas. Em 2100, devido à superpopulação, escassez de recursos e problemas relacionados à religião e etnias, surgiram guerras em algumas partes do mundo. Alguns países chegaram a utilizar armas nucleares, levando a uma crise nuclear sem precedentes. No entanto, graças à contenção das principais potências nucleares, a guerra finalmente foi pacificada após 10 anos. A população mundial, no entanto, foi drasticamente reduzida para 5 bilhões. Em 2130, a tecnologia de veículos antigravitacionais começou a se popularizar, tornando-se o novo meio de transporte. Os países começaram a construir uma vasta rede aérea para controlar esses veículos, e naquele momento, obter uma licença para pilotar um veículo antigravitacional se tornou uma habilidade essencial para todos. Em 2230, com a contínua queda na taxa de natalidade, cada vez mais pessoas se recusaram a ter filhos. A tecnologia do útero artificial, que pode substituir a gravidez e o parto humanos, já estava bastante desenvolvida. Essa tecnologia podia prevenir todas as doenças congênitas no nível do DNA, e as mulheres começaram a ter mais tempo e energia para se dedicar às suas carreiras, tornando-se tão ou mais bem-sucedidas que os homens. Em 2240, os recursos de petróleo e gás nas camadas superficiais da Terra foram completamente esgotados. Para resolver a crise energética, o primeiro dispositivo de fusão nuclear controlada da história da humanidade entrou em operação. Essa é uma fonte de energia limpa e sem poluição. O deutério necessário para a fusão é abundante na água do mar, resolvendo assim a crise energética, e a tecnologia começou a se desenvolver rapidamente. Em 2500, a inteligência artificial alcançou novos avanços, e os primeiros robôs com consciência própria começaram a ser fabricados. Eles eram usados principalmente em serviços e na manufatura, e obedeciam estritamente às ordens humanas. Com a ajuda dos robôs, a humanidade começou a construir projetos gigantescos e sem precedentes. Além disso, a inteligência artificial foi implantada no núcleo da Terra para controlar o campo magnético do planeta e, assim, controlar o clima global. Chuvas e luz solar poderiam ser distribuídas de forma eficiente em todo o planeta, eliminando a necessidade de previsões meteorológicas, substituídas por um cronograma climático global, que controlava o tempo em todos os dias do ano. Em 2600, com a proliferação de bases industriais na Terra e nos oceanos, o espaço habitável para os humanos começou a diminuir. O ambiente de Marte era indistinguível do da Terra, e a humanidade começou a migrar massivamente para Marte, onde foi estabelecido um governo marciano, sob a jurisdição de Gaia, o sistema de governança da Terra. Em 4500, o projeto Gene 2.0 foi lançado, e a humanidade começou a usar a edição genética em larga escala para aprimorar as funções corporais. Com a ajuda da engenharia genética, os seres humanos começaram a adquirir características de diferentes animais, como a visão aguçada das águias e a força dos gorilas. Ao mesmo tempo, todos os traços genéticos relacionados a doenças e fraquezas foram eliminados. A expectativa de vida dos humanos superou os 200 anos, e a aparência física não envelhecia após os 30 anos. A morte tornou-se uma questão de escolha pessoal. Em 5000, o primeiro buraco de minhoca foi criado com sucesso. Buracos de minhoca podem ligar duas regiões distantes do universo, encurtando as viagens interestelares. Com essa tecnologia, o tempo de viagem até a borda do Sistema Solar foi reduzido para apenas 1 hora. Em 10.000, a humanidade havia se expandido por todo o Sistema Solar, e uma rede global unificada de estações espaciais foi construída em torno do Sol, formando uma estrutura chamada Esfera de Dyson. Essa megaestrutura capturava quase toda a energia emitida pelo Sol e a armazenava. A humanidade passou a ter energia ilimitada e, nesse momento, a Terra não era mais o lar principal da humanidade. Em 100.000, a humanidade se espalhou por toda a galáxia, estabelecendo civilizações em planetas habitáveis. Nesse ponto, a humanidade havia se misturado com diferentes espécies alienígenas, criando uma variedade de raças híbridas. A estrutura biológica humana original desapareceu, e os humanos agora existiam em formas variadas, dependendo das condições de cada planeta. Em 1 bilhão de anos, o Sol começou a se expandir e se tornou uma gigante vermelha, engolindo os planetas mais próximos, incluindo a Terra.
Entretanto, a essa altura, a humanidade já havia deixado o sistema solar, espalhando-se por toda a galáxia e até mesmo por outras galáxias. Graças à tecnologia avançada de buracos de minhoca, a humanidade se tornou uma espécie intergaláctica. Em 1 trilhão de anos, a expansão do universo começou a desacelerar, e as galáxias começaram a colapsar. A energia disponível no universo diminuiu drasticamente, e a humanidade começou a buscar maneiras de sobreviver além do universo físico. Em 1 quadrilhão de anos, o universo atingiu seu ponto final de expansão, e toda a matéria colapsou em buracos negros. A humanidade, usando tecnologia altamente avançada, conseguiu transferir sua consciência para outra dimensão, onde as leis da física eram diferentes.